prazer recebê-los aqui. Eu sou o Everton Moraes, sou guia de turismo do estado de São Paulo e hoje quero fazer um convite. Vamos fazer um tour virtual pela cidade de São Simão. Ela fica na região da Alta Mogiana, bem próximo de Ribeirão Preto e oferece opções para toda a família. Eu estive lá a primeira vez em 2018, quando atendi o programa Roda São Paulo, um projeto de turismo regional. Fiquei encantado com a beleza das paisagens, principalmente no Morro do Cruzeiro, a hospitalidade de todos aqueles que me receberam e um sorvete artesanal de dar inveja. Quem diria que uma cidade de apenas 15 mil habitantes poderia ter tantos atrativos e opções para a família? Hoje nós faremos um city tour com 7 atrativos e onde destacarei os aspectos históricos e culturais da cidade de São Simão. E aí, vem comigo? Nossa primeira parada é um dos pontos mais emblemáticos da cidade, a Casa de Cultura Marcelo Grasman. Ela é parte da Rota da Arte, um roteiro regional e que trata de artistas renomados, como Abdias Nascimento, Bassano Vaccarini, Cândido Portinari e o próprio Marcelo Grasman. Descendente de família alemã, Marcelo nasceu em 1925 na cidade de São Simão. Foi desenhista, artista plástico e também gravurista. Além dos prêmios nacionais e internacionais, parte de suas obras estão ainda hoje no acervo da Pinacoteca do Estado. Dado sua importância, a residência foi tombada pelo Condefat na década de 1970. A arte de um morador, um cidadão simonense, mas que ganhou o mundo. As obras de Marcelo Grasman, por exemplo, foram expostas na Pinacoteca do Estado, lá em São Paulo. Praticamente em frente à Casa de Cultura está localizado o Teatro Carlos Gomes, um importante espaço artístico da cidade e que, curiosamente, foi fundado pela família Grasman antes mesmo do nascimento de Marcelo. O Teatro Carlos Gomes é de 1890. Sem dúvida, um teatro ele é repleto de mística. Algumas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de entrar. Eu mesmo só visitei um teatro quando já estava por volta de 15, 16 anos. Essa é a área interna do Teatro Carlos Gomes. E como vocês podem notar, eu estou falando mais baixo do que antes e minha voz chega cada vez melhor para vocês. O Teatro Carlos Gomes é uma referência na cultura simonense, né? Construído no período café, ferrovia e o dinheiro do estado de São Paulo. A cultura ela é uma marca e ainda hoje um espaço que funciona aqui na cidade. A cidade de São Simão é do século XIX e marca 2 importantes períodos da história paulista, o bandeirantismo e a relação café, ferrovias e imigração. Em nossas próximas paradas, falaremos sobre esse passado, a começar pela Igreja Matriz de São Simão. A forte presença da Igreja Católica e suas crenças
é reflexo da colonização portuguesa no Brasil. São Simão foi um dos apóstolos de Cristo, e o nome da cidade não é um acaso. Tem a ver com a promessa de Simão Teixeira, em caso de que fosse encontrado numa situação de desespero, ele havia se perdido, né, da expedição que fazia, ele voltaria ao local de onde estava, ao seu encontro, e traria consigo um presente, uma devoção a São Simão. No painel ao fundo, a gente consegue perceber diversos aspectos. Em destaque, Simão Teixeira segurando uma imagem de São Simão entalhada, outros com ele ajoelhados, e também alguns detalhes relacionados ao período, à época. Notem que aqui do lado direito, o cidadão negro carregando equipamentos. O momento é o período escravagista. Em 1823, uma expedição de bandeirantes partiu de Taubaté com o objetivo de explorar o sertão paulista das terras desconhecidas. Junto com eles estava Simão Teixeira, sua esposa, seus filhos e também alguns escravos. Em determinado momento, na cidade de Casa Branca, Simão se separou do grupo e optou por continuar sozinho, explorando as terras. Porém, se perdeu em meio à mata. Ficou sem água, sem comida, sem armas e, já desolado, sem muita esperança, pediu ajuda aos céus. Recorreu a São Simão e disse que, caso fosse socorrido, ele voltaria até o local do socorro, levando sua devoção, seu agradecimento a São Simão. Pouco tempo depois, ele foi socorrido por 2 escravos foragidos. Ficou com eles, se recuperou e depois partiu para o encontro daquela turma a qual ele havia se separado. Encontrando eles já na cidade de Caconde, buscou um grande e belo cedro, esculpiu uma imagem de São Simão e, carregando ela nos braços, volta até estas terras. Daí o início da cidade de São Simão. Ou seja, o nome da cidade não é um acaso, vem da promessa de Simão Teixeira em momento de desespero, tendo sido socorrido pelos céus. Uma visita ao complexo da Igreja Matriz de São Simão é também um momento para conversarmos sobre a história do estado de São Paulo e um dos momentos mais tristes da cidade de São Simão. O município foi atingido no final do século XIX, início do século XX, por 3 epidemias de febre amarela. Estima-se que em toda a região morreram mais de 30.000 pessoas. Foi nesse momento que, por exemplo, surge um dos prédios aqui do entorno. Lá em cima, no fundo, em amarelo, uma antiga empresa ferroviária, uma antiga estação ferroviária, foi transformada na Santa Casa de São Simão. Um fato curioso é que nesse primeiro momento não se sabia como a febre amarela era transmitida. E muitos acreditavam que poderia ser pelo ar ou mesmo pelo contato. Então, tudo era mantido sob vigilância, inclusive a ferrovia. Todos os cidadãos que chegavam eram convidados a pisar num espaço com cal, eventualmente. Será que estão trazendo a doença consigo? Será que estão trazendo a doença consigo? A contaminação, inclusive, vem sim através da ferrovia, mas não nesse formato. Estima-se que as primeiras pessoas, já fugindo da contaminação em suas cidades portuárias como Santos ou mesmo Rio de Janeiro, tenham vindo para cá e aqui picadas pelo mosquito Aedes aegypti, iniciando aí essa epidemia de febre amarela. O médico Emílio Ribas foi quem descobriu que o Aedes aegypti era o transmissor da febre amarela, fazendo um estudo motivado a partir do aumento de casos aqui de São Simão. Vamos conhecer agora a Igreja Matriz em São Simão. Vem comigo.
relação da igreja com as artes é sempre muito presente. Aqui devemos estar atentos aos detalhes. No altar-mor, por exemplo, temos a assinatura do artista Marino Del Fávaro, responsável por entalhar e projetar toda a obra. Os atrativos visitados nesta primeira parte estão na área central, e se preferir, você pode fazer tudo isso caminhando. Veja só, da Casa de Cultura até a igreja são 600 metros, e de lá até o museu. Então, nesse primeiro painel é a explicação do que é arqueologia e o que a gente precisa guardar para essa e todas as outras visitas. Olha só, a arqueologia é uma ciência que estuda a cultura material, ou seja, os objetos produzidos pelo homem, tá certo? Claro, a escavação é algo que vai ficar muito marcado, mas nem só de escavação vive a arqueologia. Tá? Olhando por aqui alguns objetos encontrados, podem vir por aqui. E claro que tem muita coisa para contar. Primeiro, quando a gente fala da ocupação, eu não vou me ater à ocupação indígena em si, mas eu queria chamar a atenção para a diferença do trabalho. Olha só, aqui são urnas relacionadas à morte, vai contar um pouco como cada cultura lida com a morte, como as pessoas são enterradas nesse momento, mas o que mais me chamou a atenção não é a datação do tempo, não é o ano em si, mas sim que cada tribo tem uma forma de fazer. Então lá em cima, por exemplo, uma corrugada, a outra, um formato diferente, né? Ungulada e por fim uma urna escovada, como a gente vê aqui. Então esse trabalho, por que é arqueologia? É encontrar um objeto e a partir dele entender as características culturais. Uma dica que eu sempre dou e uso muito para entender o contexto histórico de todo o estado de São Paulo é posicionar cada uma das cidades dentro dos ciclos econômicos e, claro, café, ferrovia e imigração. Não dá erro, funciona sempre. Aqui no Museu Histórico Simonense tem diversas peças curiosas e que contam um pouco da presença da imigração aqui na cidade. Olha só que bacana, vem cá. Eu sei que quando a gente começou essa conversa, a gente falou de cultura material, arqueologia, e ficou a pedra, esses objetos talvez mais distantes. Mas quando eu falo de cultura material, eu falo de objetos. Objetos que por si só me contam uma história. E esse daqui, né, um ferro de passar a carvão, talvez seja uma história para você também. Para mim, não, eu nunca passei roupa com esse ferro. Olha, de verdade, bem mais ou menos com ferro elétrico, essa é a verdade. Mas aqui eu consigo perceber uma evolução da tecnologia.
Então, antes da eletricidade, o carvão, né? Então é o equipamento que ele tem essa saída. Aqui já um ferro elétrico mais antigo. Então isso é a cultura material, contar uma história a partir de um objeto. Pode vir por aqui. Bom, aqui nós temos nessa redoma uma lembrança, né? Posso chamar de memorial, de certa forma, com diversos objetos doados ao museu e que falam também sobre a presença de famílias russas aqui na cidade. Dá uma olhada, então, novamente um objeto que me conta algo, uma matrioska, que fala muito sobre essa cultura, a moeda local, hábitos. Então, olhar um objeto é também entender a sua cultura. Muito além da exposição, o museu tem a função de guardar também o acervo documental. Ou seja, além do que nós estamos vendo nas paredes e mesmo os documentos expostos, o museu tem outras funções sociais. Então aqui, por exemplo, eu posso encontrar, como a temática dessa sala, informações sobre a Revolução de 32, mas também para aqueles que possuem parentes do exterior, é muito comum vir até aqui buscar informações sobre chegada, falecimento, com finalidade de pedir segunda cidadania. Pode vir por aqui. Bom, vou pedir para vocês olharem toda essa documentação de novo. Aqui comigo estão os registros de óbitos, registrados entre 1º de março de 1898 e 30 de agosto de 1899. Essa função, na época, ainda não estava com cartório, então a prefeitura fazia esse trabalho, registrando um a um cada um dos falecidos aqui na cidade. Então, se você, por um acaso, tem um parente que morou aqui na cidade de São Simão, que veio de um outro país, e precisa encontrar a documentação, ou mesmo saber se ele passou por aqui, você pode entrar em contato com o Museu Histórico Simonense. A importância histórica das ferrovias em São Simão pode ser vista também fora do museu. A atual rodoviária, por exemplo, é uma antiga estação de trens e que pertenceu à Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Vamos até lá? A FEPASA foi extinta em 1998 e hoje os trens de passageiros já não atendem a cidade de São Simão. O antigo prédio da empresa ferroviária é o terminal rodoviário de passageiros aqui da cidade. Além disso, conta com alguns serviços, como o Detran e, ao fundo, no prédio branco, uma base da polícia. O prédio da atual estação rodoviária guarda ainda alguns vestígios do período das ferrovias, como por exemplo a placa com a quilometragem, quilômetro 242, a altitude. Pode vir por aqui. E os quadros de aviso das antigas empresas ferroviárias, marcando os destinos do trem e aqui a cidade de São Simão. Nós estamos no bairro de Bento Quirino, um bairro um pouco afastado do centro de São Simão e que guarda ainda hoje as características de um bairro ferroviário. Essa estação aqui no fundo é também um remanescente da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Diferente da primeira estação que nós vimos, ela é reconhecida como patrimônio histórico do estado de São Paulo. Uma curiosidade, em São Paulo são mais de 50 estações protegidas. Aqui na região temos em Ribeirão uma muito similar, que é Barracão, e mais afastado, em Santa Rita do Passa Quatro, da antiga Companhia Paulista, a estação que atualmente abriga o Museu Zequinha de Abreu.
Então o estado é repleto de patrimônios. O que eu gosto aqui de São Simão, né? No entorno você ainda consegue ver, apesar da ausência dos trilhos, uma ambiência da ferrovia. E não é incomum que você encontre logotipos, marcas, como, né, nessa casa, fica um pouco distante, mas ainda tem a marca de quilometragem, né, da ferrovia que passava por aqui. A própria plataforma, desse lado ficavam os trens da Companhia Mogiana, e que faziam a ligação lá com Campinas, posteriormente o Porto de Santos, e aqui era um espaço para transbordo, ou seja, a troca de cargas entre a Companhia Mogiana e do outro lado, na outra plataforma, a Companhia São Paulo-Minas. Desse lado paravam os trens da São Paulo e Minas. E ainda é possível ver o prédio, né, com suas características originais. O passado ferroviário motivou a cidade a criar aqui um memorial da ferrovia. O bairro de Bento Quirino não é o principal atrativo de São Simão, mas para você que gosta da ferrovia e tem curiosidade em conhecer um pouco mais sobre a história, vale sim uma caminhada no final da tarde. Grande parte das casas aqui ainda guardam as características, e além da estação, você pode conhecer o antigo barracão que armazenava as sacas de café. De todo o passado ferroviário de São Simão, o que mais me chama a atenção é a AEQ, Associação Esportiva Quirinense. Ela foi fundada pelos ferroviários da Companhia São Paulo e Minas para promover o lazer aqui na cidade de São Simão. Ainda hoje é um espaço extremamente frequentado pelos moradores locais e seus associados. Entre os esportes praticados aqui está o futebol. Óbvio que atualmente, em função da pandemia, temporariamente paralisado, mas é um esporte tradicional entre os moradores e principalmente entre os associados. A relação do futebol e a ferrovia é algo muito curioso. Se buscarmos os históricos, o Charles Miller, considerado pai do futebol, é um brasileiro, filho de um escocês e que veio para o Brasil para trabalhar na São Paulo Railway, lá em São Paulo. Muitas outras cidades contam com times ou mesmo estádios relacionados à ferrovia. Eu posso falar de Jundiaí, o time do Paulista. Em Campinas, dois exemplos muito importantes. O primeiro, a Ponte Preta, que apesar de não ser ferroviária, faz menção à Ponte Preta da Companhia Paulista. Além dele, na Companhia Mogiana, um estádio. Pode imaginar? Um estádio construído pela própria empresa ferroviária. Então a relação entre ferrovia e futebol é muito próxima, e isso a gente consegue ver aqui também em São Simão. A AEQ não é um atrativo turístico em si, é um espaço fechado aos sócios, no sentido do uso da piscina, o campo, porém o seu valor histórico é muito interessante para uma visita. Vale a pena, você pede uma autorização na portaria, né, para que faça essa visita, pode visitar todo esse espaço e encontra inclusive essa antiga locomotiva que pertenceu a São Paulo, Minas, hoje preservada pelos associados. Aqui na cidade o pessoal fala muito sobre os bailes que aconteciam nas décadas de 80 e 90 aqui na Associação Esportiva Quirinense. O bairro de Bento Quirino não é só ferrovia. O Parque Ecológico Mário Covas Júnior é uma ótima opção para descanso. É um espaço novo e muito utilizado pelos moradores para práticas de atividades físicas, como as caminhadas. Sem dúvidas, o calor é uma das características mais comuns entre as cidades aqui da região. E como uma pausa, né, para o calor ou mesmo para suas atividades, o Parque Ecológico Mário Covas Júnior é uma boa opção. Ele oferece, além da paisagem, né, com água, que do meu ponto de vista deixa o espaço um pouco mais tranquilo, nós estamos aqui num quiosque, onde você pode estar com a sua família, ou mesmo atividades ao ar livre, né, como academia. Ele é muito utilizado pelos moradores de São Simão para fazer as atividades, caminhadas principalmente, no final da tarde. Ele funciona
diariamente, das 5 da manhã às 22, e tem algumas restrições. Por exemplo, não é permitido fazer churrasco por aqui. O uso de bicicletas, ele é permitido em locais específicos, né? Não pode andar na grama de bicicleta, mas é um espaço que eu gosto bastante, né? Recomendo para vocês como um intervalo, uma pausa entre uma atividade e outra. Vamos agora para a nossa última parada, um dos pontos mais altos da cidade, o Morro do Cruzeiro, com aproximadamente 1000 metros de altitude. Nós estamos aqui no pé do Morro do Cruzeiro, o principal atrativo turístico de São Simão. Aqui começa o caminho até uma altitude de 1000 metros, onde você encontrará uma cruz em 40 metros de altura, em uma estrada asfaltada. E no longo do caminho você vai encontrar imagens da Via Crucis, né? Então é um espaço muito utilizado também em épocas de procissão, principalmente durante a Páscoa. O Morro do Cruzeiro ele não é parte do Caminho da Fé. Ainda assim, é um importante espaço de fé, de peregrinação da comunidade simonense. Aqui uma das passagens da Via Crucis, e que durante o período de Páscoa é muito comum que eles façam essa caminhada em procissão. Esse ano, obviamente, em função da pandemia, isso não foi possível. Bom, eu vou fazer só esse pedacinho para mostrar para vocês como o caminho é íngreme, mas eu recomendo, venham de shorts, calçado adequado, e atenção, muito cuidado, pois por aqui passam carros. Aqui comigo, o principal atrativo é sim a vista, mas a imagem, o que leva São Simão para o mundo, é exatamente esse cruzeiro. Um monumento em concreto armado com 40 metros de altura. Gente, dá para ver o cruzeiro em praticamente todas as partes da cidade. A natureza e a contemplação da paisagem são dois pontos em destaque aqui na cidade. Então, além de toda a cultura que a gente vai conversar ao longo desse dia, você tem a oportunidade de fazer trilhas, passar um dia no parque ecológico, ou mesmo ter um fim de tarde tranquilo, sentado aqui no Morro do Cruzeiro. Cuidado para fazer a trilha do Dioguinho. Por isso, retornei ao Museu Histórico Simonense para saber um pouco mais sobre esse personagem histórico e emblemático do interior do estado de São Paulo. Dioguinho ficou famoso por seus crimes e virou até música. Vem comigo. Uma figura que recebeu livros, estudos, né? Por exemplo, esse é de 2015 da Universidade Estadual de Londrina, e aqui no museu você encontra esse acervo reunido, né? Mas afinal de contas, quem é o Dioguinho? O que eu posso te contar imediatamente é que é um personagem bem controverso. Então alguns elogiam, outros o posicionam como bandido. É um matador da virada do século XIX para o XX e que percorreu São Simão e toda essa região. Quero levar vocês, inclusive, na trilha do Dioguinho para poder conversar mais. O Dioguinho ganhou, inclusive, outros cenários. Tem até uma música para ele, paulista, da cidade de Botucatu, e que percorreu essa região. Um dos seus casos mais famosos está registrado aqui nesse livro. Escutem só. Indo para a Fazenda das Flores em Cravinhos, de Cândido Cirino de Oliveira, que era um de seus grandes protetores, a mandado desse fazendeiro, Diogo matou o professor de música, Custódio, um mulato, que andava de amores por sua filha.
Diogo fechou-se com o professor em um quarto da casa da fazenda e, dando-lhe um copo de veneno, disse: "Tome o veneno ou te mato aos pouquinhos com esta faca." O professor, que já conhecia a fama de Dioguinho, optou pelo veneno. Dessa façanha, Diogo gabava-se, contando algumas pessoas que mais tarde fizeram esta declaração da polícia, conforme consta nos autos. No Morro do Cruzeiro também começa a trilha do Dioguinho, que a gente vê todas as informações. Podem vir por aqui. Bom, o Dioguinho ele foi um personagem muito polêmico no estado de São Paulo. Um matador ali da época, final do século XIX, início do século XX, e que fala muito sobre o coronelismo, os caminhos, né, do estado de São Paulo, já que ele andava por toda a região, e ele nasceu lá em Botucatu. Mas o que é legal mesmo é a gente observar que são 7 quilômetros de trilhas, ok? 1 grau de percurso técnico 3, mas porque tem algumas subidas, e ela sai desse ponto, por aqui, faz a volta caminhando pelo morro e volta aqui novamente. Então é uma boa opção para você que procura, de maneira complementar a todo o passeio cultural que a gente já fez, já conheceu aqui em São Simão, uma atividade extra. Venha preparado, saúde em dia, e vem conhecer a trilha do Dioguinho com a gente. Trilha não é recomendada para bicicleta, mas sempre tem um ou outro aventureiro, muita força de vontade, um preparo físico em dia, que consegue. Não é o meu caso, obviamente. Porém, a gente aproveita essas pessoas, né, e pega a bicicleta, faz uma filmagem muito legal. Para quem quer pedalar, né, e quer conhecer esse espaço, nós estamos no Mirante do Durim. Você pode subir pela trilha do Morro do Cruzeiro, entrar pela estrada de terra e chegar até aqui. Esse é o pedaço final da trilha do Dioguinho. E olha que bacana, uma vista muito rica da cidade de São Simão. É o trabalho histórico. Vamos conhecer o que a gente vê daqui de cima da cidade de São Simão. Aqui do meu lado esquerdo, a gente vê o Parque Ecológico ao fundo. Ao centro, a gente consegue ver a torre, é a igreja matriz de São Simão. E lá no horizonte, bem distante, o bairro de Bento Quirino. Então tudo isso você consegue ver aqui do Mirante do Durim. A subida ela vale a pena, né? Como eu falei, é possível que você chegue de carro, andando pela trilha do Dioguinho, ou mesmo, alguns mais fortes, vindo de bicicleta. Chegamos ao fim de nosso tour virtual. Espero que tenham gostado e lembrando, todas as atividades que fizemos hoje são gratuitas e uma ótima opção de lazer para a sua família. Tenho certeza que a cidade de São Simão te surpreenderá. O município e todos os seus empreendimentos já estão preparados para recebê-lo de acordo com o distanciamento social e todo o protocolo de segurança em função das precauções quanto ao Covid-19. Assim sendo, quero agradecer a sua atenção. E se você gostou desse vídeo, gostou da cidade de São Simão, compartilhe com seu amigo, com a sua família e espero revê-lo em breve, seja através do computador ou em uma visita presencial. Um grande abraço!